Chegou a hora de nós conhecermos um pouquinho mais sobre os métodos ortodônticos, né, que prezam pela estética e pode ser um aliado da fonoaudiologia também. E quem vai nos trazer esses esclarecimentos são os especialistas Pierre Cunha e Vanessa Vargas. Bem-vindos aqui no De Tudo Um Pouco. Muito obrigado. Bom, já estávamos conversando lá em off, já identificando. Pierre, na verdade, a primeira observação é como se modernizou esse processo estético, né? Eu sou do tempo daqueles aparelhos, tadinho das crianças, até eles recebiam até um bullying, porque ficavam marginalizados, até mesmo por causa da aparência. Também do tempo daqueles aparelhos externos, né? Que a criança usava quase que uma armadura. Isso. E hoje você olha para uma pessoa e para você identificar que ela usa algum desses aparelhos, desses processos todos, volumosa a avalanche da modernização desse processo todo, né? Dentro da sua profissão, como é que vocês acompanham essa evolução toda? É verdade. A ortodontia evoluiu muito nos últimos anos e a minha área, especialmente, é voltada para os aparelhos mais estéticos. Para adultos ou para adolescentes, mas pessoas que não querem um sorriso metálico, não querem que apareça. Quer corrigir os dentes, ou por motivos pessoais, ou por profissão, não quer que apareça o aparelho. Agora, tem uma modernização, nem sei se a gente pode falar modernização, mas uma mania dos adolescentes em querer que o negócio apareça, não é? A coisa evolui para o contrário, parece que a galera... Eu vi uma matéria específica que fala sobre isso, quanto mais colorido, não é essa função, né? A minha linha é o contrário. Exatamente. A minha linha é para quem não quer que apareça, ou por causa da profissão, porque apresenta um programa, porque canta, cantor, ou é advogado, não quer aparência que o sorriso apareça, que o aparelho apareça no sorriso, mas quer um sorriso mais bonito. Entendi. Sempre quis desde criança, mas nunca usaria um aparelho convencional. Embora pareça que nós estamos falando só da parte estética, beleza, daqui a pouco nós vamos estar com a Vanessa e a gente vai saber o quanto isso significa também em saúde, né? E mudança de comportamento e melhora, toda a parte facial, respiratória. Mas, Pierre, conta pra gente um pouquinho, eu tô vendo aqui que você trouxe algumas formas, algumas arcadas aqui com modelos diferentes. Isso. Eu também uso o aparelho há pouco tempo e até agora eu tenho alguma dificuldade, porque, Vanessa, você ter algo diferente na sua boca, fora do habitual, muda a forma da gente se portar, de conversar, a mudança de toda a musculatura, mordida, né? Existe alguma forma que o fonoaudiólogo orienta quando da colocação desse aparelho? Existe uma forma certa da gente se comportar no procedimento? Existe toda uma adequação da musculatura através de exercícios, postura da língua, postura correta, que é uma postura que não vai causar uma pressão, não vai ficar aquela briga, né? A língua, a parte mole ali com o aparelho, então otimiza o resultado. Então o fonoaudiólogo vai fazer uma avaliação, orientar direitinho, através de exercícios, adquirir uma constância, né? Igual assim, todo o músculo ele tem uma memória. E através dos exercícios ele vai adquirir essa memória e toda essa harmonização da musculatura. É a forma e a função. É importante, né? Muitas vezes você visita um dentista, um ortodentista, e não sabe tudo que vai acontecer no dia seguinte que você coloca o aparelho. Então, que fantástico essa parceria do ortodontista com o fonoaudiólogo para poder facilitar esse processo, que pra gente que usa é traumático, Pierre. É traumático. Você já usou o aparelho? Já usei aparelho, já usei vários tipos de aparelho. Já. Conta pra gente um pouco sobre todos. Conta pra gente aí. Hoje em dia, com a evolução que teve na ortodontia muito grande nos últimos anos, o aparelho mais confortável que a gente tem é esse daqui. Ele chama Invisalign. Ele é um sistema americano que não tem peças coladas nos dentes. Não tem nenhum ferrinho, nada? Ferrinho, não tem nenhum metal. São várias películas transparentes. Como se fossem pequenas dentadurinhas. Como se fosse protetores. Parece uma plaquinha de clareamento. Daquela que você usa de clareamento, bem fininha. Só que é uma sequência de várias. Então ela é feita assim, a gente faz uma moldagem dos dentes do paciente, a gente envia isso para os Estados Unidos. Lá é feito um escaneamento em 3D dos dentes da pessoa.
Nós fazemos todo o planejamento da correção que precisa ser feita até atingir o resultado final. O paciente visualiza aquele resultado final, a pessoa vê como vai ficar antes de começar. Fantástico. É possível de mudar, é possível alterar. A pessoa, se a pessoa quiser, não, eu quero o meu dente um pouquinho mais para dentro, eu quero a minha arcada um pouquinho mais aberta, a gente faz toda aquela alteração, mostra para ele de novo, na hora que ele fala assim, bacana, é isso que eu quero. E é o que é ortodonticamente correto, a gente aprova e aí o processo é assim. Para cada movimento, como se fosse um aparelho convencional, cada aperto daquele que é dado no aparelho, nesse tipo de sistema não é feito aquele aperto. É fabricado um modelo desse para cada etapa. Uau. E para cada etapa dessa, sobre esse modelo é fabricado um alinhador Invisalign desse daqui. Quer dizer, vamos supor, se você está com os seus dentes, sei lá, tortos, e você vai ter vários desses protetores movendo esse dente de uma forma paulatina, eu creio. A cada 15 dias. Cada 15 dias você usa Cada 15 dias você usa um, começa com o número 1, usa 15 dias, joga fora, passa para o número 2, que só serve depois de ter usado o número 1, usa 15 dias, joga fora, passa para o 3. E cada um vai movimentar uns dentes um pouquinho dentro daquilo que foi projetado no software. Outra vantagem é que a gente sabe a previsão de quanto tempo vai durar o tratamento, porque a gente sabe quantos alinhadores vão ser. Vão ser 20, vão ser 30, 14, 16. Então você sabe o tempo que vai durar. Legal. E é extremamente confortável e não aparece. Ele não machuca os lábios. Não em média, de repente, dependendo da correção, você vai ter vários desses, um para cada 15 dias. Exatamente, são vários. Em média, 20 alinhadores, 30 alinhadores. A média dos tratamentos são de 12 meses. Os resultados obviamente, o ortodontista vai estar vendo cada momento desses 15 dias para ver se pode aumentar um pouquinho, ou o tempo de uso ou não. O ideal para usar são 20 a 22 horas por dia. Usa o tempo todo, tira para comer, escovar os dentes, higienizar, pode passar fio dental normalmente. Porque quem já usou aparelho ortodôntico convencional sabe que higienização é complicada. A gente fica 1 hora passando fio dental e com o Invisalign você tira, escova, passa fio dental e o paciente vai no consultório a cada 1 mês, 2 meses, 3 meses. A gente tem alguns pacientes até de outros países. Eles vêm assim, quando vem no Brasil, a pessoa mora na África, mora na Europa, de 5 meses vem no Brasil ver a família, então ele vai lá, a gente acompanha, vê como é que está indo, confere no software, do que chama CleanCheck. Se está indo tudo certinho, fotografa, compara uma imagem com a outra, tá ótimo. E a gente entrega mais uma quantidade dos alinhadores Invisalign para ele levar para onde ele estiver morando. E aí, 5, 6 meses, quando ele voltar para o Brasil, a gente confere novamente, avalia e faz esse acompanhamento. Pierre, você trouxe algumas imagens para a gente, né? Vamos dar uma olhadinha, você pode comentar para a gente. Vamos ver? Joia, vamos ver. Então, esse daí é uma imagem do Invisalign na boca. Já está na boca. Quase imperceptível. Quase imperceptível. Já está com a boca bem aberta, bem sorridente. Bem sorridente. Esse é um aparelho de safira. O aparelho de safira já é um outro tipo de aparelho, que é um aparelho fixo, colado nos dentes. A vantagem do de safira é que as peças são transparentes como vidro. Essa é a safira laboratorial. Ela tem as mesmas propriedades físico-químicas da safira, da joia de safira, mas ela é feita em laboratório. É o mesmo material usado para fazer alguns instrumentos ópticos. A lente do iPhone é feita de safira, a lente da câmera. Então, para esse, por ser muito transparente. Desses tipos de aparelho é o que fica, claro, fora dos fixos, externos, é o mais discreto. A diferença para a porcelana é que a porcelana é fosca. Ela é translúcida, mas não é transparente. Então, há 1 ano, 2 anos, surgiu a safira, que é totalmente transparente, igual vidro. Se não for transparente igual vidro, não é safira. E ela é extremamente resistente. Por ser um material muito resistente, os fabricantes conseguem fazer as peças muito pequenas. Então ele incomoda menos do que um aparelho de metal ou um aparelho de porcelana, porque as pecinhas são menorzinhas também. Né? Vanessa, conta pra gente, né? Eu estou com esse aparelho. Sim. Qual que é a interferência da fonoaudióloga nesse processo? O posicionamento da língua, porque a sua língua está acostumada com aquela postura anterior, livre, né, batendo em vários locais dentro da boca. Então, existe uma postura neutra, em que ela não vai fazer uma força contra, né, e toda a adequação dessa estrutura, que é orofacial, lábio, língua, bochecha. Então, nós faríamos uma avaliação e adequar a musculatura, a força correta, a mobilidade correta. Nós interferimos também na mastigação, na deglutição, porque tudo altera, né? Eu estava contando em off para a Vanessa que logo que eu cheguei aqui em Belo Horizonte, uma queridona nossa, a pastora Ângela Valadão, ela me olhou e falou assim, Ulisses, procura um dentista para você precisar diminuir esse bico que você tem aqui. Ela me perguntou assim, você já percebeu se você fala um pouco cuspindo? Eu falei assim, eu tenho esse costume, né, por causa... Eu falei, isso vai resolver, minhas filhas dizem que eu sou gospel, né? Que eu falava cuspindo.
E eu percebo nesse tempo que eu estou um pouquinho mais de um ano já usando o aparelho, que a minha forma de falar mudou, a minha forma de mastigar mudou. Lugares que eu não atingia, um dente encostando no outro, a própria musculatura. Eu acredito, até mesmo aqui, a gente sente que ela vai ficar mais flácida. Sim. Porque se o dente era, alguma forma, uma Movimento. protuberância, volta. Quer dizer, Verdade. o fonoaudiólogo atua em tudo isso, né? Em fortalecimento. Sim. E é um trabalho, sim, muito feliz, dá totalmente para otimizar os resultados, né? Harmonizando toda essa musculatura, fortalecendo, ajuda muito na fala, né? E assim, realmente, você empurrou, né, o dente, vai ficar mesmo essa área mais livre. Então, através da mastigação, através de exercícios isométricos, isotônicos, né? Exercícios de movimento, exercícios que são parados, a gente consegue harmonizar toda essa força dos órgãos da fala. Bacana. Eu já tem participação aqui, antes de você legal. chegar, já tinha gente fazendo pergunta. Maravilha. Eu fiz um implante dentário e houve uma mudança na minha fala. O que pode ser isso? Isso pode causar uma alteração no ouvido? Gostaria de ouvir ao respeito. Quem mandou não se identificou. Maravilha. Então, assim, ela fez um implante. O que acontece? Ela tinha uma arcada anterior, um ajuste, colocou um implante. Então, é esse sistema que nós falamos agora, né? Que ajusta, que altera tudo. Então, precisaria fazer uma avaliação fonoaudiológica e vermos qual musculatura precisa ser adequada, quais os exercícios. É tudo muito, assim, né? Arrumadinho direitinho. E assim, essa questão do ouvido, que ela falou, né? Precisa avaliar essa articulação temporomandibular. Porque a mandíbula, ela se encaixa nessa região e está muito próxima do ouvido. Então, nós precisaríamos fazer uma avaliação. Se ela tiver também uma queixa de zumbido, algo ali no ouvido, fazer uma audiometria, que é um exame preciso dessa audição, onde são mensurados todos os valores, né, da audição, se está adequado. E é um conjunto, né, que nós precisamos fazer essa avaliação, mas dá para tratar assim. Pierre, essa parceria do ortodontista e a fonoaudióloga é alguma coisa recente? Porque eu acho tão intrinsecamente ligado, né? Não, já é antigo, já é antigo. A forma e a função são completamente correlacionadas, né? Então, não adianta a gente corrigir a posição de uma arcada dentária, corrigir a posição dos dentes, e a função fonatória, a função mastigatória está errada. Então, está com os dentes perfeitos, mas a pessoa continua falando com o alimento dos dentes, continua falando errado. Vai voltar, vai recidivar. O resultado não vai ser estável. Então, precisa de corrigir os dentes assim que for possível, assim que já tiver um contato de dentes, assim que já tiver um anteparo anterior para a língua ficar na posição correta, iniciar com exercício de fonoterapia, fonoaudiologia, para que corrija essa fala, corrija essa deglutição, que não é só a forma de falar, também é a forma de engolir, né? Para que esse resultado seja estável. Fantástico. Né? Bacana. E parece que a nossa telespectadora Virgínia está na linha querendo fazer uma pergunta, não sei se para a Glaucia, para a Vanessa ou para o Pierre. Virgínia, bem-vinda, bom dia. Bom dia, é um prazer falar com você, Prazer é tio nosso. Yuli. Que bom. Estar na Rede Super. A minha dúvida é o seguinte, eu tenho prótese de porcelana nos 4 dentes da frente. E eu tenho bruxismo, então houve um desgaste nesses dentes. Eu gostaria de saber se já existe algum produto assim que adere à porcelana que possa fazer essa correção. Ok, obrigado, Virgínia, pela sua participação. Um dia especial para você. Pierre, alguma orientação nesse sentido? Sim. O bruxismo, para quem não sabe, é o hábito de apertar ou de ranger os dentes. Existem os dois tipos. Tem gente que aperta os dentes, tem gente que range os dentes. O bruxismo de apertar os dentes é pior para a musculatura e para a articulação. O bruxismo de ranger os dentes é pior para os dentes e o periodonto, para a gengiva, a sustentação do dente. Primeira coisa, a gente precisa saber que o bruxismo ele tem 2 causas. Uma é estresse, ansiedade. A segunda causa é a oclusão. Então, um é fator predisponente e outro é desencadeante. Então, um predispõe e o outro dispara esse gatilho. Então, a gente precisa de ver o que está causando o bruxismo, que é a causa principal. Qualquer porcelana, resina, qualquer material que for colocado nesse dente, se o bruxismo permanecer, esse material vai se desgastar. Então, tratar o bruxismo, a primeira coisa. Se não houver um tratamento que interrompa o bruxismo, pelo menos um controle. Que a gente usa muito placa miorrelaxante, que é uma plaquinha até parecida com esse aparelho, só que ele é mais grossa,
para evitar que os dentes se desgastem enquanto o paciente está com esse hábito nocivo. E existem alguns exercícios também para controlar o bruxismo, que inclusive a doutora Vanessa prescreve alguns exercícios de fonoaudiologia que ajudam a lembrar, condicionar a pessoa a não apertar os dentes ou não ranger, dependendo do bruxismo, se ele é de ranger ou de apertar. Boa pergunta. A gente tem a impressão de que o bruxismo acontece só durante o sono. Não necessariamente? Não. Durante, igual nesse caso, né, desse bruxismo cêntrico, durante o dia a pessoa sente, né, até umas marquinhas aqui na lateral da bochecha, da tensão. Então, o bruxismo, igual nós trabalharemos essa área ortodôntica, uma fonoaudiológica, psicológica também, existem muitos fatores, né, o estresse do dia a dia, ansiedade que foi tratada aí hoje. Então, é uma coisa bem global, bem ampla, que precisa quebrar esse ciclo, né? Então, envolve vários profissionais. Legal. Tem uma pergunta aqui, não sei, Pierre ou Vanessa. Se meu bebê recém-nascido chupa chupeta, necessariamente ele usará aparelho? O que eu posso fazer para evitar? Olha só, em relação à chupeta, existem 3 fatores. O uso de chupeta até os 5 anos de idade, a criança parando de chupar até os 4, 5 anos de idade, se a chupeta criar uma mordida aberta, quer dizer, se pelo uso da chupeta os dentinhos da criança fizerem uma voltinha para cima, os de cima, voltinha para baixo, os de baixo, e ela interromper esse hábito até os 4, aos 3, aos 4, aos 5 anos de idade, esse problema se autocorrige. O próprio organismo, com o crescimento da criança, com o crescimento do processo alveolar, que é esse ossinho que está ao redor dos dentes, a mordida volta ao normal, corrige a mordida aberta. Se o hábito de chupeta continuar depois dos 4 ou 5 anos, há uma forte tendência que ela precise de fazer um tratamento ortodôntico. Os 3 fatores que estão incluídos são, chama tríade de Graeber, o tempo, a duração, então, ou seja, parar antes dos 4 anos de preferência, a intensidade, se ela chupa muito intensamente a chupeta, ou se só para dormir, ou se é o dia e a inteiro. frequência, isso. Se é só o dia inteiro, se é para dormir, ou se dorme a noite inteira chupando. Então, assim, se tiver como diminuir, porque quem é pai e mãe sabe que a chupeta é um pacificador. Caleta. Socorro bem presente. Então, assim, se for possível diminuir, interromper até os 4 anos de idade, haverá um retorno à condição normal. Se não for possível resolver, entram outros fatores, como a forma da face, a forma da arcada dentária, se existem outros hábitos também presentes, porque a criança pode parar de chupar chupeta e começar a chupar dedo, que é pior. Né? Então, sim, esse controle até essa idade vai fazer com que ela, por este motivo, não precise de tratamento ortodôntico. Pode ter alguma outra coisa, uma mordida cruzada, um outro tipo de problema que necessite de fazer esse tratamento. Parece que por muito tempo, espero que já tenha melhorado bastante, o dentista, né, ele era um vilão, né? Ninguém queria ir no dentista, por mais de todas as campanhas que a gente precise visitar um dentista com frequência. Agora, me parece que o pessoal tem menos medo do ortodontista, né? Sim, com espero certeza. que sim, né? Porque, então, é bom a gente dar uma certificação para os nossos telespectadores que não existe nada envolvendo dor nesse processo, né? Quer dizer, claro, existe a adaptação do aparelho, mas no fato dessa consulta, de se colocar, é tranquilo, né, Pierre? É bem Você tranquilo. é um ortodontista bonzinho. A ortodontia é a área que eu imagino como a mais tranquila para o paciente dentro da odontologia, porque não tem injeção, não tem agulha, não tem anestesia. Os aparelhos mais modernos, a pressão é muito pequena, então o atrito do fio com o aparelho é muito pequena. Os fios ortodônticos, aqueles araminhos, né, que a gente usa hoje em dia, a maioria deles é termoativado, quer dizer assim, o próprio calor do corpo ativa na força certa, então tem calibragem. Ele não vai passar de 80 gramas, não vai fazer mais força do que aquilo. Então esses fios mais modernos, essas técnicas mais modernas, permitem um conforto maior. Os brackets pequenos, menores, permitem um conforto maior. Até mesmo no aparelho lingual, que é um tipo de aparelho assim, por trás dos dentes, né? Para quem não quer que apareça, a gente tem essas 2 alternativas, o Invisalign e o aparelho lingual. O aparelho lingual é por trás dos dentes, então não aparece nada. Só se a pessoa abrir bem a boca e mostrar o aparelho por trás. Ele é colocado por trás. E esse por trás, ele também pode ser desses materiais transparentes ou não? Não, normalmente metálico. Existe também de material transparente, Aham. mas por estar por trás... Já fica muito escondido. Isso, né, já fica bastante discreto e a peça bem pequenininha dá esse conforto
que as pessoas têm medo, por trás vai cortar muito a língua e tal. Logicamente tem uma adaptação uns 2, 3 dias, 4 dias, depois disso, geralmente a pessoa nem percebe que está usando. Então esse medo do dentista, dentro da ortodontia, é muito menor, praticamente inexistente. Vanessa, dentro do seu atendimento das pessoas, né, que estão usando um aparelho, quais são as causas maiores? Qual é o benefício que você vê que a fonoaudiologia causa nesse paciente que está usando imediatamente nesse quadro? Então, essa causa da recidiva com o paciente, ele vai ficar muito mais tranquilo, porque é a segurança, né, que causa. Porque ele está fazendo uma correção ortodôntica e ali com a fonoaudiologia, a harmonização dessas estruturas. Então ele fica muito mais seguro quanto essa briga que existe entre aparelho e a musculatura. Então assim, melhora o sono dessa pessoa, porque ela consegue uma oclusão bacana, né, e tudo. E a harmonização dessas estruturas, o sono dela melhora, a mastigação também dela melhora. Evita, né, igual você falou, morder algumas partes ali que estão com a força diminuída. Então, assim, é toda uma harmonização. Então, um trabalho bem complementar, bem bacana. E eu sinto que eu nunca que meus dentes de cima alcançaram os de baixo, assim, uma fechada de boca. Estou achando fantástico. É muito legal. É muito demais. E fala um pouquinho, vocês têm uma clínica e fazem esse trabalho em conjunto. Fala um pouquinho dela pra gente. A nossa clínica, a gente tem uma clínica aqui em Belo Horizonte, né? A gente fica na região central, então o acesso é bem fácil, né? O pessoal que vem de Belo Horizonte ou de outras cidades, a gente fica na região central, uma clínica grande, espaçosa, em que nosso foco é a ortodontia estética. Então a gente usa os aparelhos que não aparecem, como esse que a gente estava mostrando aqui. E nessa clínica a gente tem esse trabalho interdisciplinar também com fonoaudiologia, pela ortodontia estar extremamente relacionada com a fonoaudiologia e a fonoaudiologia com a ortodontia. Então a gente tem também esse trabalho de fono concomitante ao mesmo tempo, corrigindo a fala, corrigindo a deglutição. E estamos à disposição de quem quiser nos conhecer, tomar um cafezinho com a gente. Então, chegando ali, você tem acesso a todo esse processo conjunto dos profissionais para uma perfeita implementação do aparelho. Isso. Legal. Temos mais participação por telefone? Carla, bom dia. Bom dia. Bem-vinda aqui de Tudo Um Pouco. Está acompanhando com a gente desde cedinho, desde o começo do nosso papo aqui com o ortodontista e com a fono? Sim, o papo está interessante, está chamando muita atenção, então eu quero parabenizar e agradecer, porque né, em todas as emissoras a gente vê isso, né? Que bom. Só na onde que é super mesmo. Então o assunto está me chamando a atenção porque eu tenho um filho que tem 6 anos, vai fazer 7 anos agora em maio, e tem os primeiros dentinhos de leite. E nenhum desses dentes ainda caiu e nem está dando sinal de que vai cair. Os coleguinhas mais novos, tudo já perderam assim, os primeiros dentes da frente. E eu estou preocupada, eu não sei se isso é normal ou se isso é só com o meu. Tá joia. Obrigado pela participação, Carla. Vamos tentar responder sua dúvida. Deus abençoe. Amém. Bom dia para você. Para você também. Então, o primeiro dente a nascer, né, a gente fala erupcionar, é o primeiro molar permanente. Ele nasce por trás dos de leite. Então, a dentição de leite vai até o segundo molar descido, 20 dentes. Por trás dele vem o primeiro molar permanente aos 6 anos de idade, sem cair nenhum. Muitas vezes a pessoa nem percebe, porque não cai nenhum, nasce um primeiro molar lá atrás. Depois disso começam os incisivos inferiores, 6 anos e meio, 7 anos e meio. Esses dentinhos aqui debaixo dos incisivos começam a bambear e cair, depois os superiores, depois os laterais e tal. O que acontece? Se o dentinho de leite não caiu, não bambeou, não caiu, e o permanente, o definitivo, está nascendo por trás desse dente, algumas vezes é preciso tirar o de leite. Em geral, a gente espera até no máximo 6 meses, 3, 4, estourando 6 meses, para ver se o de leite cai. O de leite não caiu, o permanente já está erupcionando, então é o caso de ir no odontopediatra ou no ortodontista, ver o que está acontecendo. Muitas vezes vai precisar tirar esse dentinho de leite para o que está apontando por trás poder nascer, e na maioria das vezes o motivo disso é a falta de espaço. O normal é os dentes de leite serem separados, tem que ter espaço entre a dentição decídua. Em alguns casos não tem espaço, os dentes de leite são muito juntinhos. Então quando os permanentes vão apontar na boca, não tem lugar para ele, porque os de leite estão todos juntinhos, eles vêm por trás e não deixa cair. O de leite então não esfolia, a raiz dele não diminui de comprimento, ele não cai. Então nesses casos precisa de tratar, provavelmente tirar o dentinho de leite e, na maioria das vezes, usar um aparelho ortopédico, um aparelho que vai expandir um pouquinho a arcada inferior, criando espaço para esses dentes permanentes poderem nascer, poderem erupcionar. Dentro da fonoaudiologia, Vanessa, existe uma facilidade maior para o maxilar de cima ou maxilar de baixo? Qual a maior dificuldade do paciente nesse sentido? Existe algo que é comum?
nós trabalhamos nessa parte do direcionamento, do crescimento crânio-facial, né? Através da musculatura, o trabalho da musculatura. Eu tenho vários pacientes que um lado está com um encaixe, o outro não. Então, nós temos que fazer uma estimulação no outro lado, para que não haja um desgaste, uma sobrecarga, né? Um desequilíbrio. Então, nós vamos direcionando esse crescimento dessa criança. Então, por inteiro. Estimulando igual assim. Muitas vezes está ligado à consistência. Uma criança que come só alimentos mais pastosos, ali não há, né, aquele um trabalho ali daquela musculatura. Então, a gente atua nisso, direcionando os pais. Agora, né, quando a criança é pequenininha, nós trabalhamos muito com essa parte de prevenção e orientação aos pais, para que eles ofereçam aos filhos alimentos mais fibrosos, para que haja essa, né, estimulação ali nos dentes. Fantástico. Meu primeiro pensamento, quando me disseram que seria bom eu consultar um ortodontista, eu pensei assim, 52 anos, eu não fiz isso quando era pequeno, né? Besteira isso, né, Pierre? Porque hoje é um tratamento para qualquer idade. Para qualquer idade. A ortodontia hoje está muito avançada, né? Muito eficiente. Então, o tratamento ortodôntico pode ser realizado em qualquer idade, desde que o paciente não tenha problemas de saúde bucal que podem surgir com a idade. Então, se a pessoa tem 60, 65, tem uma saúde bucal, uma saúde periodontal, quer dizer, as gengivas estão saudáveis, não há contraindicação. O principal a idade não é problema, o principal é a saúde bucal, a idade dentária. Qual o paciente mais jovenzinho e mais experiente que vocês tiveram lá na clínica? Olha, na ortodontia, normalmente a gente começa a tratar a partir dos 6 anos de idade. A idade ideal para a maioria dos problemas é em torno de 11 anos, 12 anos de idade. Muitos pacientes não tiveram oportunidade quando criança e vão tratar depois de adultos, e a gente tem essa linha mais estética. Mas, em geral, a partir dos 6 anos. E o mais idoso, eu acho que em torno de 65, mais idoso, 52? 70 anos. Olha. Não, em torno de 70, que não é uma idade, a idade maior, né? Acho que foi em torno de 70 anos de idade. 65. No meu caso, eu atendo pacientes pequenininhos, né? De 3 anos, eu atendo muitos cebolinhas, que, né, falam helado, né? Então, tenho muitos pacientes assim, idosos assim, né, de 86, com AVC. Então, assim, a área da fonoaudiologia é uma área bem ampla, né? De voz, linguagem, troca letras e eu atendo, é bem amplo, assim. Bacana. Foi muito bom ter vocês que bom. aqui, viu? Acho que muitas dúvidas. Prazer. Agradecer aos nossos telespectadores também que participaram. Com certeza a gente vai poder contar com vocês em outros momentos aqui para outros assuntos. Vai ser um prazer. Bacana. E aí tá todos os dados aí do Pierre, da Vanessa na telinha também, para que você aí, sentindo a necessidade, bom visitar um profissional, né? Principalmente com um tratamento completo, com vários profissionais assim.